Olá, meu nome é Tomás Freitas e eu sou bolsista do LAPS, o Laboratório de História Política e Social. Com orientação da professora Valéria Lobo, desenvolvo o projeto O Mundo do Trabalho sob Ditaduras Ibero-Americanas em Narrativa Fílmica. Nosso principal objetivo é analisar filmes contextualizados nas ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX e que sejam protagonizadas por trabalhadores. Além de buscarmos provocar a reflexão acerca de diversos aspectos do mundo do trabalho a partir das narrativas fílmicas, procuramos também evidenciar o papel dos profissionais do cinema e de áreas afins no resgate da memória, justamente em períodos nos quais predomina a subtração de informações. Ao final, esperamos construir um banco de dados com filmes dessa temática, proporcionando um conhecimento mais acurado dessa filmografia que é praticamente desconhecida no Brasil. Em contextos autoritários, a produção de textos e de documentos escritos se vê prejudicada por força da censura e da repressão. As imagens e as memórias ganham proeminência como fonte para revelar determinados episódios ou contextos. Imagens e memórias constituem a matéria-prima de diversas narrativas fílmicas que contribuíram para trazer à luz histórias que compõem o cenário do último ciclo autoritário experimentado pelas sociedades latino-americanas entre as décadas de 1950 e 1980. Os governos ditatoriais emergiram como reação às mudanças que vinham sendo promovidas por governos reformistas, que se ocupavam de fixar políticas públicas orientadas para a redução da miséria, das desigualdades sociais e do desequilíbrio entre capital e trabalho, características que marcaram profundamente a trajetória da constituição do capitalismo nas sociedades latino-americanas. Desta forma, a parcela mais atingida pela ruptura institucional era composta por aqueles que eram os principais beneficiários daquelas políticas, isto é, os trabalhadores. De modo que analisar aspectos do mundo do trabalho no contexto das ditaduras do Cone Sul por meio da linguagem fílmica revela-se instigante, profícuo e extremamente relevante. Um dos filmes selecionados e analisados pelo projeto é o documentário uruguaio A las 5 en Punto, dirigido por José Pedro Charlo e lançado em 2004. A escolha desse filme deriva de sua importância no sentido de recuperar uma quase desconhecida história de desobediência civil protagonizada pelos trabalhadores uruguaios, que é a greve geral iniciada em 27 de junho de 1973, em protesto contra o fechamento do Congresso e instalação de um Conselho de Estado, num processo que foi imediatamente reconhecido e noticiado pela imprensa internacional como golpe de Estado. Mas a opção por incluir este filme na abordagem se deve, sobretudo, ao processo que tornou possível o resgate das imagens utilizadas, capturadas e preservadas nas mais adversas condições pelo fotógrafo Aurélio González Salcedo, que compreendeu a dimensão histórica do movimento grevista. O filme se torna ainda mais interessante na medida em que a narrativa se desenvolve sobre esses dois eixos, a resistência dos trabalhadores e a resistência do fotógrafo. De um lado, ele retrata os 15 dias de greve, a firmeza dos trabalhadores mesmo diante das ameaças de demissão, com apoio governamental, as prisões, perseguições. E de outro lado, a história do fotógrafo. Enquanto durou a greve, ele se ocupou de documentar tudo o que pôde, capturando inúmeras imagens. Ciente dos riscos que estava sujeito, o fez com a descrição possível, razão pela qual nem sempre o enquadramento, a luz, a posição da câmera que capta as imagens são ideais. No primeiro momento da pesquisa foi proposta a leitura e discussão de uma bibliografia que nos permita refletir sobre o potencial do uso do filme histórico como fonte para a pesquisa em história. Além disso, tivemos contatos com textos sobre as ditaduras estudadas e sobre o mundo do trabalho em geral. Num segundo momento, fizemos o levantamento da produção cinematográfica de cada país objeto de análise, referente ao recorte e à temática do projeto. Por fim, analisamos cada filme, buscando enfatizar informações e reflexões sobre aspectos do mundo do trabalho na ditadura trazidos à luz, e mensurar a importância de cada obra na produção e difusão do conhecimento histórico.